Bom dia, graça e paz, igreja. Vocês estão bem? Amém. Eu gostaria de iniciar minha ministração hoje, como de costume, com uma história, uma pequena história. Para muitos que não sabem, eu sou dentista, cirurgião dentista, especializado em ortodontia, que é a parte da odontologia que trata de aparelho. E normalmente, na maioria dos tratamentos, a gente usa aquelas liguinhas que tira e coloca, aquela amarelinha. E quando o paciente está nessa fase de tratamento e chega lá no consultório e senta na minha cadeira, a primeira pergunta que eu faço é: e aí, utilizou a liguinha? Fez corretamente o uso dela? Normalmente, quase por 100% dos casos, eles falam sim, ainda que não seja sempre a verdade. Mas como é que eu sei que aquele que realmente utilizou, que fez um bom tratamento, do que não fez? Sempre há indícios. Aquele que usou bem, sabe colocar rápido a liga. Quando chega no consultório, não tem mais liga porque utilizou e o movimento aconteceu como esperado, do dente. Eu falo isso, irmãos, estou falando isso porque assim é na nossa vida cristã. Há aqueles que são verdadeiros cristãos e aqueles que não são. Os dois vão para a igreja, os dois vão para o culto, estão aqui muitas vezes sentados, cultuando, servindo no mesmo departamento, servindo de verdade. Só que o que vai diferenciar um do outro são os seus frutos. Se está evidenciado ou não, o quanto ele está sendo transformado pela palavra, o quanto ele está tendo relacionamento com o Senhor, intimidade, apego com o Senhor. Isso vai diferenciar o verdadeiro do falso cristão. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Os cuidados que um verdadeiro cristão tem que ter para permanecer firme no Senhor. Eu gostaria que vocês abrissem Filipenses capítulo 3. Vou ler do versículo 1 ao 10. Essa é uma carta, irmãos, que Paulo vai escrever à igreja de Filipe enquanto estava preso em Roma. É chamada Carta da Alegria. Por quê? Enquanto ele estava preso, ele não deixou de permanecer firme no Senhor, de se alegrar no Senhor. E assim ele vai exortar a igreja para que permaneça firme em meio às pressões. Também é uma carta que ele vai agradecer à igreja pela ajuda que ela constantemente dava a Paulo. É uma carta realmente que Paulo abre seu coração e demonstra o seu cuidado para com a igreja. E no capítulo 3 ele vai demonstrar esse cuidado, exortando a igreja, falando que na igreja haviam pessoas, judeus, que até tinham aderido ao cristianismo, mas não queriam largar velhas práticas. Queriam colocar as velhas práticas, a circuncisão, como no mesmo patamar que a salvação, que Cristo. E aí ele vai chamar a atenção da igreja para que se afaste dessas coisas. Se afaste daquilo que não se aproxima do Senhor. E esse é o primeiro cuidado que Paulo vai dizer à igreja de Filipe, que da gente rejeitar os falsos ensinos. Aquilo que não faz nos achegar ao Senhor, mas nos distanciar. E assim diz Filipenses capítulo 3, vou ler na Nova Almeida Atualizada, a NAA, e diz assim: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, é segurança para vocês. Cuidado com os cães, com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Irmãos, ele já inicia aqui dizendo: ei, cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com aquilo que você dá atenção. Ei, aquilo que você... Tanto eu ensinei a vocês, preguei a vocês, aquilo que parece ser até normal, como a oração, vir ao culto, adorar o Senhor, ler a palavra, isso que é tanto falado para vocês, que parece até ser corriqueiro, que às vezes, tendemos às vezes não dar tanta importância. Isso é que vai gerar segurança para vocês. É isso que vai lhes manter longe do falso ensino, longe da falsa adoração, e lhes manter na verdadeira adoração ao Senhor. Ele estava falando que esses judaizantes, que a gente chama, como eu falei, queriam trocar a circuncisão por Cristo ou colocar no mesmo valor. Esses ele vai chamar de falsa circuncisão. Aqueles que não estão na verdadeira aliança, que não são verdadeiros adoradores. E fica a pergunta para nós, irmãos: a quem estamos dando ouvidos? O que é que está entrando na nossa mente? Será que ao virmos ao culto, estamos gerando expectativa de tal maneira pela palavra,
preparando nosso coração como terreno fértil para, quando semeada, dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um? Será que estamos com os bereanos, quando escutava Paulo, eles olhavam nas Escrituras, conferiam se realmente era daquele jeito, e se recebiam de bom grado aquela palavra, porque sabiam que era poderosa palavra do Senhor? Ou será que muitas vezes estamos aqui no culto, sentados, querendo sair, parece ter uma formiga na cadeira? Será que quando chegamos na hora do louvor, não entregamos tudo que nós temos ao Senhor? Será que ficamos parados, esperando passar? Será que quando o ministro está aqui ministrando a palavra, queremos que ele termine e finalize logo para a gente bater nossa meta, dizer que a gente veio no culto e cumprir a semana? Irmãos, nossa vida não é assim. Não pode ser desse jeito. Não deve ser desse jeito. Assim como na época de Paulo, irmãos, não é muito diferente hoje. E na verdade hoje é até pior. Hoje estamos na era digital, que onde todo e qualquer tipo de informação está aos nossos olhos. Devemos ter cuidado com aquilo que nós escutamos, que damos atenção, que chega às nossas casas, aos nossos filhos. O que é que está entrando na nossa vida? Será que estamos dando atenção ao que verdadeiramente importa? Em Colossenses capítulo 2, versículo 8 ao 9, fala assim: tenham cuidado para que ninguém os venha a enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos no mundo, e não segundo Cristo. Irmãos, quando damos a atenção, abrimos nosso coração com aquilo que não está alinhado com a palavra, ela começa a penetrar e começa a nos escravizar. Nos tira do eixo, nos tira do objetivo principal, que é fazer a vontade de Deus. E de pouco a pouco, quando menos esperamos, estamos mais longe de Deus do que imaginávamos. Quando aquilo que não está alinhado com a palavra de Deus, começamos a fazer coisas e falar coisas que não deveríamos. Começamos a dar lugar a algo que não deveria fazer parte das nossas vidas. E aquilo que uma vez era pecado se torna aceitável para nós. Começamos a falar: tá tudo bem ser do jeito que eu quero. Eu vou ser do jeito que eu quero mesmo, não estou nem aí para ninguém. Eu não vou me deixar ser transformado pela palavra. Tudo bem mentir. Vou mentir porque se vai ser bom para mim, qual é o problema? Não tem problema eu tratar a minha esposa de qualquer jeito, de qualquer maneira. Eu posso ser grosso com ela, não é assim que o homem é? Não tem problema, eu como funcionário, eu não estou nem aí para o meu patrão. Ele é ruim mesmo, vou começar a falar mal para todo mundo. Eu como empresa, não, vou sempre dar um jeitinho para ver se ela consegue prosperar ou não. Ninguém está vendo? Enquanto o mundo está trazendo um ensino de que eu penso, eu quero e eu posso, o Espírito Santo, através de Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1 ao 2, diz: buscai as coisas do alto, onde está assentado Cristo à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. Irmãos, a verdade, a palavra nos vai trazer aquilo que precisamos, a verdade. Ela vai trazer que não somos regidos, nosso pensar, falar e agir não é regido pelo mundo, mas sim pelo Senhor, aquele que é soberano, criador de todas as coisas, aquele que sabe o que é melhor para mim e para você. Essa é a segurança, essa é a verdade. Permaneça naquilo que realmente vai fazer uma diferença na sua vida. Irmãos, enquanto o mundo direciona nossos olhos para nós mesmos, a palavra vai direcionar nossos olhos para o alto, de onde pertencemos, à nossa pátria, ao nosso Senhor, ao nosso Pai. Vai nos dizer que não somos daqui. Quando lemos a palavra, nós realmente parece que estamos deslocados do mundo, porque realmente é assim. Nós não fazemos parte desse mundo. Por isso que tudo aquilo que fazemos não condiz com esse mundo. E a palavra é uma delas. Devemos estar atentos com tudo aquilo que entra em nossas vidas. Não deixem, irmãos, que as coisas do mundo tomem conta de sua vida.
tome conta do tempo que deveria ser dado à palavra do Senhor. O tempo gasto à palavra. Somente ela é o poder de Deus. Romanos 1, versículo 16, fala que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ela tem tudo que você precisa, ela tem a resposta para o que você precisa, ela transformará você para passar a situação, o obstáculo que você está passando. Ela que tem a palavra de cura para a sua vida, ela que tem a palavra de restauração, libertação. Ela tem a palavra de libertação. Aleluia, irmãos. Eu gostaria que vocês abrissem 2 Timóteo, capítulo 3. Vou ler do versículo 16 ao 17. Essa é uma carta, irmãos, como vocês sabem, que Paulo escreveu a Timóteo muito como instrução para preparar ele para o ministério, das igrejas que ele iria cuidar, de fazer com que ele permanecesse firme. E Paulo vai mostrar alguns pontos que são essenciais para que permanecemos em meio às pressões e circunstâncias firmes no Senhor. E aqui ele vai falar da palavra. E diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para ensino, para repreensão, para correção e para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. Enquanto a palavra nos ensina, nos indica um caminho correto, como devemos viver, aquilo que não provém da palavra irá nos conduzir a caminhos tortuosos e à ruína. Enquanto a palavra nos repreende, mostra nossos erros, aquilo que devemos melhorar e nos conduz ao arrependimento, aquilo que não provém da palavra acaricia nosso ego e nos conduz ao orgulho. Enquanto a palavra nos corrige, ela nos diz como devemos sair das situações e nos transforma, aquilo que não provém da palavra vai fazer com que nós permaneçamos como estamos e vai nos conduzir ao pecado. Irmãos, que possamos seguir a instrução de Paulo aos Filipenses, dando ouvido ao que verdadeiramente importa, aquilo que nos edifica, nos exorta, nos consola, e rejeitar, gastar menos tempo com as coisas que são vazias, que nos vão mais nos separar do Senhor do que nos aproximar. E aqui Paulo vai continuar sua exortação à igreja aos Filipenses, e lembrar, esses judaizantes, como eu falei, ele não só estava querendo trocar a circuncisão pela salvação por Cristo, mas tinha ainda algo mais perigoso. Algo mais perigoso que Paulo estava querendo mostrar aos filipenses, que seria trocar a centralidade de Cristo na vida do cristão. Colocar algo no lugar de Cristo, no lugar que deveria ser somente dele. No versículo 2, Paulo vai falar que esses que fazem isso são a falsa circuncisão, seriam os falsos cristãos. Mas aquele que é verdadeiro cristão sempre está colocando o Senhor acima de todas as coisas. Naquilo que ele faz, naquilo que ele pensa, naquilo que ele age, o Senhor é a primazia. E assim ele vai dizer no versículo 4, Filipenses capítulo 3, versículo 4, é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Irmãos, Paulo aqui deixa claro a importância de Jesus. Ele é tudo. Ele é completamente tudo em sua vida. Antes aquilo que era culpado pelo pecado, agora é culpado por Cristo. Deve ser ocupado por Cristo. Não deve haver nenhuma área, nenhum vazio na sua vida. Tudo tem que ser ocupado por Cristo. O que ele está falando aqui, irmãos, não é algo que você deve acrescentar à sua vida. Cristo não é um acessório. Como já ouvi muita gente falar, Cristo não é como se fosse academia. Eu vou começar a fazer academia, vai ser algo bom para a minha vida e vai me fazer bem.
Cristo, o culto, Cristo, a adoração não é algo que, vou acrescentar minha vida e está tudo bem, vou continuar ela do jeito que já estava, só acrescentei Cristo. Eu vou exercitar meu lado espiritual. Paulo não está falando isso. Paulo está falando, ei, aquilo que você já tinha, quando é comparado com Cristo, não importa mais. Cristo está acima de todas essas coisas. O Senhor deve ocupar sua vida. O Senhor não é acessório, Ele é a própria vida em você. Ele é aquilo que lhe transforma, que lhe coloca adiante, que lhe coloca no seu propósito, aquilo que vai dar realmente, vai trazer a verdade para a sua vida. Ele é para quem fomos criados. E assim, se percebemos isso, que Ele é tudo, que esse é o nosso propósito, aí sim, estaremos felizes todos os dias da nossa vida, porque estaremos vivendo nosso propósito todos os dias, no Senhor. Aleluia, irmãos. E que assim possamos fazer, Senhor, possamos fazer como Paulo, colocar Cristo como primazia, acima de todas as coisas. Paulo falou que todas as coisas eram perda. Algumas versões dizem que era um esterco, era lixo. Que possamos colocar Ele acima de todas as coisas. Irmãos, eu não estou falando que você não pode ter um bom emprego, uma boa casa, um bom salário, ser próspero financeiramente, não estou falando isso. Só estou falando, será que essas coisas não estão sendo colocadas no lugar de Cristo? Será que nosso desejo pelo dinheiro, ou até muitas vezes enriquecer ou prosperar, está tomando tão lugar nas nossas vidas que começamos a trabalhar loucamente e nossa vida de oração se torna uma mera lembrança? Será que estamos nos enchendo de todo tipo de entretenimento, vídeos, postagens no celular, aquilo que não nos leva a nada, aquilo que é impuro, aquilo que é mentira, enquanto a verdade está escanteada na nossa casa, cheia de poeira, a Bíblia? Será que ao virmos ao culto, estamos cheios de nossa vontade, nosso desejo, aquilo que queremos, enquanto o louvor, aquele que é digno de toda honra e toda glória, se torna um mero detalhe? Que a partir de hoje, irmãos, possamos colocar, com Paulo, Jesus em seu lugar de valor, que é tudo em sua vida. Que tudo consideramos perda comparado com Cristo. Irmãos, que nosso coração esteja tão cheio do Senhor, que ao acordar até o dormir, ao deitar, nossos olhos estejam fitos nele, olhando para ele, para que tudo que façamos para o Senhor. Que Ele seja o Senhor dos nossos desejos, vontades, ações, pensamentos, que assim onde estejamos, possamos levar Ele, e assim, cheios dele, pessoas serem alcançadas, conhecerem um verdadeiro Senhor, aquele que é tudo nas nossas vidas. E aqui eu gostaria de falar para vocês, aquele verdadeiro cristão, o que é que ele faz, sabendo disso. Nós damos valor a Cristo quando trocamos a frase, estou sem tempo para orar. Aí troca a frase por, eu vou criar um tempo para orar, ainda que isso tome um pouquinho de tempo do meu sono. Damos valor a Cristo quando trocamos a frase, ler a Bíblia é muito chato. A Bíblia é a palavra de Deus, é o meu alimento diário, é onde há a verdade, e onde eu posso conhecê-lo mais e mais e me desfrutar do conhecimento do soberano Senhor. Damos valor a Cristo quando trocamos a frase, hoje o culto não foi bom, hoje não teve mover, hoje eu não ganhei nada, hoje eu não recebi a palavra que eu queria, hoje eu não caí na unção. Hoje foi o culto onde eu pude adorar o Senhor, em espírito, alma e corpo. Adorar a Ele com tudo que eu tenho, aquele que é digno de toda honra e toda glória, aquele que é protagonista de nossas vidas e para quem o culto existe. Que assim possamos colocar o Senhor e saber o verdadeiro valor dele, que é tudo, que o que nos mova sempre seja o Senhor em nossas vidas, que Ele ocupe todos os espaços. Irmãos, gostaria que vocês abrissem Mateus capítulo 16, vou ler do versículo 24 ao 26.
E aqui, irmãos, é uma passagem que vai se dar logo após outra passagem bastante conhecida, onde Jesus vai falar aos seus discípulos que era necessário que ele sofresse, morresse, para que ressuscitasse. E Pedro vai falar, não pode acontecer isso com o Senhor, Deus não vai permitir. A esse momento o Senhor fala, chama Pedro de Satanás, dizendo que ele se tornou uma pedra de tropeço, porque ele não estava condizendo com a vontade do Senhor, alinhado à vontade do Senhor, mas sim a de homens. E assim o Senhor Jesus vai trazer um ensinamento após isso aos seus discípulos. Ele vai falar, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Irmãos, aqui Jesus mais uma vez ensina a seus discípulos que nossa vontade, nosso pensamento, nosso agir deve estar alinhado com a vontade do Senhor. Que tudo que devemos fazer, aquele que está alinhado com a vontade do Senhor, ele nega a si mesmo. Coloca seus desejos, suas paixões, até algo que seja lícito. Se Deus não lhe chamou para fazer, por que você vai se colocar à disposição? Por que você vai perder tempo com isso? Há algo, um propósito sobre nossas vidas. Aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, que Ele nos chamou. E só iremos conseguir viver isso quando deixarmos nossos desejos e vontades de lado. E nos rendermos completamente àquele que conhece todas as coisas e sabe o melhor para você e para mim. Aquele que dá o devido valor a Cristo, ele toma a sua cruz que nem ele. Ele persevera em meio às pressões. Ele continua. Ainda que as pessoas falem, ei, você não é capaz. Ei, você não nasceu para isso. Tu tá doido? Não, tu não pode fazer isso não. Aí você permanece firme na palavra, naquilo que ele lhe disse. Lembra das promessas do Senhor sobre sua vida e persevera. Não, o Senhor tem uma palavra para mim. Não, o Senhor me chamou para isso. Não, eu vou fazer isso porque eu sei que o Senhor irá prover, irá dar tudo aquilo que eu preciso e atingirei o meu objetivo. E assim continuamos nossa caminhada. Lembrar, não estamos livres de pressões e obstáculos, mas temos um soberano Senhor, poderoso, uma mão forte sobre nossa vida, que nos ungiu, que nos capacitou para passarmos por tudo isso. Ele está dentro de você, está sobre você, lhe revestiu de poder. Haja com vontade, com ousadia, conforme aquilo que Deus lhe direcionou para que você deveria fazer, viver o seu propósito. Aleluia, irmãos. Que assim possamos viver, possamos nos apegar ao Senhor, que possamos estar tão cheios do Senhor, cheios de Cristo, que as pessoas possam nos confundir com o Senhor. Que o amor do Senhor seja tão transbordante dentro de nós, que alcance vidas. Seja iniciando pela nossa casa, que é o nosso primeiro ministério, a nossa família, nossos filhos. Possamos que a minha filha, Sofia, que ela possa ver em mim algo do Senhor, aquilo que ela tanto aprende na salinha, e que isso seja constante nas nossas vidas. É para isso que nós vivemos, assim damos devido valor ao Senhor, que a cada dia levemos a Cristo onde quer que estejamos, para que a nossa intimidade seja tão grande com Ele, que possa transbordar sobre mais e mais vidas, e vidas sejam alcançadas. Aleluia. E por último, irmãos, o terceiro ponto, Paulo vai trazer mais um cuidado que um verdadeiro cristão deve ter. E a partir do versículo 10, ele fala assim: o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Essa passagem aqui parece até uma brincadeira de Paulo, uma ironia.
Porque logo antes ele fala que ele era o conhecedor da lei, ele era um super judeu. Não tinha um judeu, pelo que ele falou, melhor que Paulo. Tão zeloso pela lei, tão conhecedor da lei, tão conhecedor das tradições. Será que Paulo não conhecia Deus? Será que ele não tinha domínio da palavra da época, das Escrituras? Mas quando ele se dá, quando a própria revelação, a plenitude, Cristo chega na vida dele, aquilo que era só uma sombra, e agora a própria revelação chega na vida dele, ele começa a se despir de tudo aquilo que ele tinha. Ele começa a verdadeiramente falar, é como se ele estivesse falando algo muito maior, algo de muito mais valor. Eu achava que eu conhecia o Senhor, mas não. O Senhor é infinito. O Senhor a cada dia transborda sobre minha vida. O Senhor traz revelações novas a cada dia. O Senhor fala comigo todos os dias e isso é muito superior ao que eu tinha antes. Não se compara. É esse valor que devemos dar ao Senhor. E ele fala exatamente sobre isso. Ele tinha tudo e ele fala: eu simplesmente quero conhecer a Cristo. Aquilo tudo que ele tinha, ser um zeloso da lei, ser de Israel, hebreus de hebreus, se resume a conhecer a Cristo. Que assim, irmãos, possamos viver uma vida todos os dias para conhecê-lo. Aquele rejeitar falsos ensinos e colocar a Cristo em seu devido valor, isso tudo só serve se passamos a conhecê-lo, a buscá-lo, a querer conhecê-lo. O quão nós estamos gerando expectativa de, ao chegarmos em casa, dobrarmos nosso joelho e nos achegarmos ao Senhor. O quanto estamos gerando expectativa de estarmos em casa, não precisamos esperar o culto para estar na presença do Senhor. O quão está cheio o nosso coração de poder receber uma palavra do Senhor na nossa própria casa, de cair na unção na nossa própria casa, de ser tocado pelo Senhor na nossa própria casa. Irmãos, estar aqui é maravilhoso. Estar com os irmãos é maravilhoso. Estamos em comunhão. Mas não é só esse lugar que você encontra o Senhor. Eles devem estar presentes na sua casa. Deve ser vivo, algo contínuo. Esse desejo deve ser gerado todos os dias da nossa vida. E entrar até num ponto, irmãos, aqui. Isso vai começar, como eu falei, a gerar uma atmosfera na sua casa. Eu posso dar um exemplo de Sofia, né? Eu sempre dou o exemplo dela aqui. E que normalmente eu tenho o costume de orar cedinho pela manhã, né? Eu gosto de orar pela manhã porque eu acredito ser uma coisa muito importante e a gente já começa cheio o nosso dia, né? Preparado para o que vai vir. E hoje já é contínuo isso, mas teve uma vez que Sofia acordou, ela às vezes acorda cedo e entrou no quarto. E eu estava orando. E ela olhou aquilo, e eu estava orando em outras línguas também, né? Aí eu, ajoelhada, ela olhou, aí eu só escutando ela, né? Que você percebe, ela sentou, eu só vi alguém se mexendo do outro lado, depois que entrou no quarto. Aí, quando eu terminei minha oração, ela: papai, eu vi que você orou, eu também estava orando, terminei minha oração hoje. Ela disse: papai, eita, eu entendi. É como se ela estivesse dizendo: eu entendi que realmente isso é importante. Eu entendi. Parece até meio estranho ver o Senhor acordando todos os dias, mas eu entendi que isso é o que deve tomar conta de nossas vidas. É esse esforço que devemos ter. Digo mais uma vez, irmão, não deve ser algo pesado. Não deve ser
Você não deve colocar um jugo em você que Cristo não colocou. Não faça por esforço. Não estou falando de tempo de oração, mas simplesmente gere expectativa. Antes de orar, meu Deus, eu vou me achegar ao Senhor, ao meu Pai. O que eu tenho de mais importante. Eu vou me ajoelhar perante Ele, eu vou adorá-lo. A sua presença, o que Ele fez por mim. E tenho certeza, irmãos, que a presença do Senhor vai se tornar manifesta na sua vida, vai transbordar na sua casa e alcançará toda a sua família. Que possamos viver dessa forma, conhecendo a Cristo, cada vez mais nos achegando a Ele. Aleluia, irmãos. E que assim possamos viver dessa forma. Outra coisa importante, é muito importante, irmãos, quando estamos conhecendo nosso chamado, sendo direcionado para isso, os departamentos que servimos, servir ao Senhor é muito importante. Isso mostra que você realmente está amando o Senhor. Só que devemos equilibrar isso. Porque às vezes pensamos tanto na palavra que o Senhor trouxe para nós, no nosso chamado, para onde devemos ir, para aquilo que Ele nos chamou, que passamos a viver para o ministério e não para o Senhor. Passamos a viver para aquilo que nós podemos fazer. Ah, não, vou fazer isso, o Senhor me chamou para tal lugar, eu sei que eu tenho que ir para tal canto. Eu sei que tenho que servir em tal departamento. E começamos nossos olhos só olhar aquilo. E o conhecer a Cristo começa a ficar do lado. Isso passamos a ser como aqueles judaizantes, que estavam colocando coisas, a circuncisão, aquilo que ele poderia fazer no lugar de Cristo. Mas quando buscamos conhecer ao Senhor, nos achegar a Ele, ter intimidade com Ele, aí Ele vai nos direcionando no nosso chamado, para onde devemos ir, o que devemos fazer. Ele nos enche, nos capacita, nos unge e vai clareando a nossa vida. Mais uma vez, o seu chamado, a palavra que o Senhor tem para a sua vida, não estou dizendo que não é importante, é muito importante. Você deve buscar isso. Mas isso deve ser uma consequência de uma intimidade e um relacionamento com o Senhor. De buscar a Ele, de viver uma simples vida, de simplesmente conhecer a Cristo. Daquele que é tudo. E aí você verá, nessa simplicidade, a grandiosidade do Senhor. Aleluia, irmãos. Esse conhecer a Cristo, como eu falei, só se dá pelo relacionamento com Ele, intimidade, adoração, apego. E o verdadeiro cristão, irmãos, sabe que para conhecer a Cristo, todos os dias ele busca Ele, ora ao Senhor, todos os dias tem um momento de intimidade, se achega a Ele, busca, todos os dias está em oração. O verdadeiro cristão não vive sem oração. A oração nos abastece. É como o carro, enche a gasolina do carro, enche as nossas vidas. Não podemos ficar sem a oração. Aquele que vive dessa forma entendeu que aquele que é soberano, Senhor de todas as coisas, Ele se esvaziou, se fez carne. E quando pensamos que do seu nascer até a sua ressurreição, até a sua morte na cruz, todos os dias foram dedicados para que eu e você fôssemos resgatados. Todos os dias que Ele passou aqui na terra foi para que eu e você pudéssemos ter paz com o Senhor, pudéssemos ter comunhão com Ele, pudéssemos nos achegarmos a Ele, para que pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E porque muitas vezes nós relativizamos um pequeno tempo do nosso dia para o Senhor. Devemos estar atentos a isso. E realmente tomar um tempo do nosso dia, entrar no nosso quarto, fechar a porta e nos entregarmos a Ele. Aleluia. Aquele que é um verdadeiro cristão, que quer conhecer a Cristo,
todos os dias lê a palavra. Todos os dias quer buscar ao Senhor. Como eu falei, a palavra é Deus se revelando a si mesmo para nós. É ali que o conhecemos. É ali que podemos estudar aquilo que Ele quer para a nossa vida, a vontade dEle para a nossa vida. É ali que sabemos qual a vontade do Senhor. Logo, se eu não leio a Bíblia, nós permanecemos no engano, não na verdade. E, infelizmente, se não lemos a Bíblia conforme deve ser lida, não iremos conhecer a Deus. Irmãos, é super importante, não vou desmerecer isso, é importante você fazer um devocional no dia, é muito importante. Você ter um versículo, meditar naquilo, praticar aquilo, mas não troque seu devocional pelo estudo da Bíblia. A nossa vida não pode se resumir muitas vezes a 1 ou 2 versículos. O Senhor tem a Bíblia toda para se revelar a nós, para falar conosco. Tem uma verdade muito maior, além de alguns versículos. Tem algo muito mais precioso. Tem uma revelação que muitas vezes a gente precisa para nossas vidas, mas muitas vezes queremos ficar no superficial. Isso não chega para nós e não avançamos naquilo que precisamos. Precisamos nos aprofundar no Senhor, nos aprofundar nas águas e ficarmos cheios dele, de conhecimento. E com esse conhecimento, mais importante ainda, praticar esse evangelho. Que assim pessoas e mais pessoas serão alcançadas. Aquele que quer conhecer a Cristo, ama cultuar. Ama estar aqui na igreja, estar com os irmãos. Ama o louvor, quando o louvor começa a cantar, poder adorar o Senhor, ser tocado por Ele, pela unção do louvor. Ser tocado, o Senhor falar conosco, adorar a Ele. O verdadeiro cristão, aquele que quer conhecer a Cristo, cria expectativa para o momento de receber, de louvar ao Senhor por meio do louvor e de receber a palavra. Pois entendeu que o valor não está no ministro aqui que está pregando, o valor não está nos ministros de louvores, não está na estrutura da igreja por si só, mas o valor está naquele que é dono da sua igreja, que transborda para a sua igreja, que se manifesta por meio da sua igreja, que fala conosco, que quer tocar os seus filhos, que quer encher os seus filhos, que quer derramar sua unção, que quer nos encher. Essa é a vontade do Senhor, para aqueles que estão com o coração totalmente escancarados para Ele, abertos, gerando expectativa, adorando a Deus em espírito e em verdade. Aleluia, irmãos. Não sei se vocês perceberam, mas nos 3 pontos eu sempre falei de oração, de palavra e do culto. Eu estou falando isso para vocês, que ainda que seja algo corriqueiro, simples, que é algo que a gente sempre escuta aqui na igreja, é isso que lhes manterá em segurança. É meditar isso, é mastigar isso, é permanecer nisso, que Ele vai lhe manter longe dos enganos e totalmente na vontade do Senhor. Naquilo que Ele quer para a sua vida. Isso é segurança, permaneça nisso. Medite, mastigue, domine essas coisas. Tenha prazer em orar ao Senhor, tenha prazer em ler a palavra, tenha prazer em vir ao culto. Que assim, irmãos, possamos ser uns verdadeiros cristãos, rejeitando os falsos ensinos, rejeitando aquilo que não vem do Senhor. Possamos ser verdadeiros cristãos, colocando o Senhor no seu devido lugar, que é tudo. E que possamos ser verdadeiros cristãos, vivendo na simplicidade de conhecer ao Senhor, de buscá-lo, de entregar a Ele, de se entregar. Que nosso modo de agir, nosso modo de pensar e de falar seja totalmente conforme a vontade de Deus e para conhecê-lo. Que o Senhor transborde sobre nossas vidas, que nos encha,
que possamos cair na unção, começamos a rir na presença do Senhor, que possamos nos dobrarmos perante a grandiosidade dEle, a soberania dEle, que isso ocupe nosso coração. E aí sim, como em Mateus capítulo 6, 33 fala, todas as coisas lhe serão acrescentadas. Não se preocupe com isso. Quando você coloca o Senhor no seu devido lugar, Ele lhe supre naquilo que você precisa. Ele cuida de você. Ele sempre está com você. Ele é seu Pai. Ele não é somente seu Senhor, mas é aquele que se achega ao seu Filho com amor, com carinho. Esse é o nosso Senhor, nosso Pai. É com esse desejo que devemos ter todos os dias de conhecê-lo. O Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Pai querido. E possamos ser dessa forma, percebermos o abraço que Ele nos dá todos os dias, o cuidado dEle sobre nossa vida todos os dias. Aleluia, irmãos. E se você ainda não fez o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, levanta uma de tuas mãos para que eu possa orar por você. Aleluia. Se você quer oração por cura, levante uma de tuas mãos para que eu possa orar também por você. E você ser curado. Mas venha com fé. Aleluia. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, levanta uma de tuas mãos para que você seja batizado no Espírito Santo, com evidência de falar em outras línguas. Amém. Todos salvos, curados, cheios do Espírito Santo. Amém, irmãos. Obrigado por essa oportunidade. Que Deus abençoe vocês. Dirigente.